Olá a todos, essa é mais uma aula de matemática para a turma do 7º ano. Tema da aula de hoje, ângulos complementares e suplementares. Bom, em aulas anteriores, vimos o assunto ângulos. Trabalhamos com a definição e a classificação de acordo com a medida. Na aula de hoje, trabalharemos com a classificação de ângulos de acordo com a soma de suas medidas. Iniciaremos aqui com os ângulos complementares. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus, ou seja, a soma das medidas será igual a um ângulo reto. Então, para você trabalhar com ângulos complementares, você tem que ter antes a noção do que é ângulo complementar. Para falar em ângulos complementares, você sempre vai ter dois ângulos, tá? Que somados terão como valor 90 graus. Então, eu coloco aí um primeiro exemplo. Qual o ângulo complementar de um ângulo de 45 graus? Bom, pela definição que nós vimos acima, para ser ângulo complementar, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 90 graus. Então, aqui você vai ter um ângulo de 45 graus, que somado com esse ângulo que queremos saber o valor, vai obter um resultado igual a 90 graus. Então, para determinarmos esse ângulo complementar, basta fazer 90 graus menos um ângulo que ele está te dando aí, que no caso é 45. 90 menos 45, você obtém como resultado 45. Esse novo ângulo de 45 graus é que vai ser um ângulo complementar. Mostraremos aqui mais um exemplo para vocês em relação aos ângulos complementares. Qual o ângulo complementar de um ângulo de 18 graus? Então, novamente, para você determinar o ângulo complementar, você tem que ter dois ângulos que somados sejam iguais a 90 graus. Então, aí você tem um ângulo de 18 graus, que vai ser somado com um ângulo que você quer determinar o valor, e esse resultado tem que ser igual a 90. Então, basta que façamos aí 90 menos 18 graus, e temos como resultado 72 graus. Esse ângulo de 72 graus vai ser o nosso ângulo complementar. Prosseguiremos aqui com os ângulos suplementares. Diremos que dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus, ou seja, a soma da medida dos dois ângulos será igual à medida de um ângulo raso. Para trabalharmos com ângulos suplementares, procederemos da mesma forma que com ângulos complementares, porém, a soma aqui será igual a 180 graus. Então, eu coloco aí como exemplo para vocês qual o ângulo suplementar de um ângulo de 45 graus. Então, aqui, 45 graus mais esse ângulo que você quer determinar, o valor da soma será 180. Então, basta que façamos 180 menos 45. E aí, obtemos como resultado 135 graus. Esse valor de 135 graus vai ser o ângulo suplementar. Mais um exemplo sobre ângulos suplementares. Qual o ângulo suplementar de um ângulo de 18 graus? Novamente, a soma dos dois ângulos, por serem suplementares, será igual a 180 graus. Então, vai ser 18 mais o ângulo que eu quero determinar, igual a 180. Então, basta que eu faça 180 menos 18 graus. E eu obtenho aí como resultado 162 graus, que será o meu ângulo suplementar. Para finalizar a aula de hoje, eu venho com observações em relação a ângulos complementares e suplementares, que é importante lembrar que são observações baseadas
na definição de ângulo complementar e suplementar. A primeira observação diz que dois ângulos complementares são sempre agudos, menores que 90 graus. Então, essa observação é relativa à definição de ângulo complementar. Se a soma dos dois ângulos tem que ser igual a 90, obrigatoriamente, os dois ângulos precisam ter medidas menores que 90 graus. Por isso, os dois ângulos complementares sempre serão ângulos agudos. Segunda observação: dois ângulos suplementares podem ser um agudo, ou seja, menor que 90 graus, e o outro obtuso, maior que 90 graus. Ou ambos podem ser ângulos retos, iguais a 90 graus. Essa observação também é relativa à definição, só que de ângulo suplementar. Vimos que a soma de ângulos suplementares tem que ser igual a 180 graus. Então, aqui vai acontecer duas situações. Ou um ângulo vai ser agudo, ou o outro obtuso, ou os dois ângulos vão ser ângulos retos, iguais a 90 graus. Aqui não pode ter dois ângulos agudos. Por quê? Dois ângulos agudos teriam medidas menores que 90, e a soma não daria 180 graus. Então, aqui eu encerro a aula de hoje. Até mais!